Vamos lá, boa tarde. Estamos aqui juntos para mais uma aula. É um assunto muito importante, que às vezes a gente renega um pouco, porque a gente acha que é um assunto que a gente já domina, um assunto que a gente não tem problema. E a gente viu, quando a gente trabalhou fonética, que provavelmente todos os falantes, né, todos os escreventes da língua, têm dúvidas na ortografia da língua, até porque o nosso sistema fonético para o gráfico, ele não é perfeito, a relação não é perfeita, né? Nem toda letra tem um som só, e nem todo som é representado por uma letra só. Então a gente vai ter algumas letras, a gente vai ter mais problemas, exatamente porque elas têm essas variações todas, tá bom? Então vamos começar primeiro explicando por que a gente chama de convenções ortográficas. Porque a ortografia é uma convenção. O que é convenção? Uma convenção de algo é um acordo, um ajuste ou uma combinação sobre algum determinado assunto, tá? E aí, quando a gente convenciona alguma coisa, o que significa a convenção ortográfica? Se convencionou uma forma correta de se escrever as palavras. Então, como a gente já falou para vocês, a representação do som A, esse som A, se convencionou um sinal, um sinal gráfico, que é aquela letrinha A que a gente conhece, que é a letra que representa esse som. Também convencionou-se, por exemplo, como se escreve algumas palavras. Por exemplo, cebola se escreve com C e não com S. Então, essa combinação, esse acordo que se tem para que se escreva ortograficamente no padrão, é que para a gente não escreva na mesma língua de formas diferentes. Alguém escrever convenção com C cedilha, ou convenção com dois S, tá? Ou convenção com SC, e aí vai, tá bom? Então, essa convenção é uma forma de reunir um padrão ortográfico para que a gente escreva sempre no mesmo padrão e não tenha nenhuma divergência. E ortografia, orto significa correto, como vocês sabem, e grafia, escrita. Então, é como se fosse a grafia, a escrita correta das palavras. Então, é a parte da gramática, né, que ensina as regras de uso das palavras e dos sinais de pontuação. Então, a gente vai estudar essas regras, tá? Lembrando que, quando a gente fala de ortografia, né, as letras são representações dos fonemas, dos sons. E nem toda representação ela é perfeita, tá certo? Então, eu queria uma pessoa aqui que se dispusesse para a gente, se alguém se dispõe a ler esse texto aí, que está em negrito aí. Alguém consegue ler? Alguém pode ler para mim? Está em português. Alguém pode ler aí para mim? Vocês acham que esse texto realmente está em português? Vocês acham que hoje o português, como a gente conhece hoje, tem alguma coisa a ver, tem alguma relação com essa língua que está aí? Será que isso é português mesmo? Por exemplo, a gente tem aqui no Português. mas eu me confundi. É um português muito antigo, tá bom? Tem alguém aí com o microfone que tá fazendo sonada danada, pronto. Esse português que tá aí, vamos ver como tem aqui, ó. O capitão, veja aí que tem dois As, quando eles vieram, estava sentado, aí pra gente hoje seria assentado, né? Em uma a cadeira e uma alcatifa aos pés, por estrado e bem vestido, com um colar de ouro muito grande ao pescoço. Se a gente for ler direitinho, o capitão, quando eles vieram, estava sentado em uma cadeira, em uma alcatifa, aos pés do estrado e bem vestido, com um colar de ouro muito grande ao pescoço. Vocês estão vendo que se a gente tentar aproximar um pouco do que está se falando, a gente consegue entender. Capitão, quando, vieram. Só que a forma de representar a escrita naquela época, olha como era com, deixa eu pegar aqui a canetinha, com, ó, era um C, um O e um tio, com, né? Esse O nasalizado. Ó, como era? Tá vendo? Um deles pôs olhos no colar, que seria pôs, né? Pôs olhos no colar do capitão e começou a acenar com a mão
pera a terra. E depois, pera a colar, como que nos dizia que havia em terra ouro. E também viu um castiçal de prata, e assim, olha como era assim, era com Y, gente. E assim mesmo, acenava pera a terra, e então, pera castiçal, como que havia também prata. Tá vendo como era, gente, diferente? Se a gente for analisar direitinho com mais cuidado, a gente consegue entender o texto. Ó, mostrar-lhes um papagaio pardo que aqui o capitão traz. Tomaram logo na mão e acenaram para a terra como os que havia aí. Ó, havia aí. Tem gente que escreve assim até hoje, mas aí é uma questão de alfabetização, né? Ó, mostrarão-lhes um carneiro, não fizeram dele menção. Não fizeram menção dele, né? Mostrarão-lhes uma galinha, quase haviam medo dela e não lhe queriam pôr a mão, e depois a tomaram como espantados. Se a gente for analisar direitinho, a gente consegue entender as palavras quando a gente for meio que traduzir por aproximação com as palavras que tem hoje, mas a realidade é diferente. Olha como era e uma, vê como era diferente, a relação que existia na língua. O Y não existe mais, né? A gente não tem tio, a gente não tem tio na letra U. Então, realmente, é um português bem antigo, tá? E aí, do século XVI. Lembrando que algumas palavras se entende que se escrevem de algumas formas porque antigamente se escrevia assim. Por exemplo, ó, poer, o verbo por, ele é um verbo de segunda conjugação, como se fosse o verbo correr, morrer. Aí todo mundo pergunta, por quê? Se primeira conjugação é AR, como nadar, segunda, poder, com R, sorrir, terceira. E por que por é segunda? Porque por já foi poer. A origem da palavra por era poer. Então, poer é da mesma família dos verbos de poder, fazer, por isso que ele se conjuga da mesma forma. Então, estou vendo aí que as convenções ortográficas elas vão mudando de acordo com o tempo. Na próxima aula eu vou mostrar para vocês algumas palavras que elas foram mudando de acordo com o tempo, e essa mudança aconteceu porque a nossa língua ela é viva, ela é dinâmica, e quando ela muda primeiro na fala, a gente consegue fazer convenções na escrita para conseguir representar exatamente essa fala, aproximar o maior possível da fala. Então, estou vendo que o português aqui era muito diferente de hoje, e foi mudando, e está mudando até hoje. A gente teve um novo acordo ortográfico há poucos anos, e houve uma mudança aí, né? Alguns acentos, como o acento agudo em ditongos abertos paroxítonos, né? Caíram, como heróico, assembleia. O trema também não existe mais na nossa língua. Então, nós estamos passando por um momento de mudança ortográfica também. Então, a gente faz parte da história também. A gente conviveu com dois portugueses diferentes, tá certo? Então, se você achou estranho, é porque esse texto é muito antigo. Tá? Quando a gente vê hoje cartas de Pedro Vaz de Caminha, elas são atualizadas para o português de hoje. Tá? Então, não esqueçam, isso é uma visão de língua. A língua ela sofre mudanças, ela é dinâmica. E tem vários aspectos sociais que vão mudar essa língua falada, como a gente já conhece, né? As questões geográficas, né, de lugar para lugar se fala de uma forma diferente. Existem questões sociais que mudam também a como se usa a língua, dependendo de que lugar você vive, né, de que meio social você vive. Questões históricas também, inclusive outras línguas. Influências de outras línguas também influenciam na nossa própria língua. Então, de tudo isso que a gente vai falando, né, e vai querendo representar, cria-se uma convenção e se diz assim, agora vai se escrever assim, para que exista uma unidade, pelo menos na escrita. O novo acordo ortográfico, que a gente vai falar um pouco lá na frente, foi um acordo, foi uma convenção entre os países que falam língua portuguesa, para tentar deixar uniforme, né, a língua escrita, para que pelo menos na escrita as línguas se tornassem iguais. Lembrando que na fala, cada língua cada país que se fala português, né, dos 8 países que falam português, tem uma linguagem, tem um tom diferente, né, tem uma forma de falar algumas palavras diferentes, e isso não pode ser mudado, até porque a fala
é uma questão de uso social dela e não tem como mudar, mas a grafia sim, tá bom? Então, vamos lá. Então, lembrando que essas convenções ortográficas, não esqueçam de convenções ortográficas, é o que a gente chama de ortografia, tá? Então, a gente representa as palavras através das letras, porque a gente não pode esquecer que não se a gente escreve do jeito que a gente fala. Seria ótimo se a gente escrevesse tudo do jeito que a gente fala, seria ótimo, mas eu já falei para vocês. Às vezes, a forma que a gente fala representa na escrita de uma forma diferente. Por exemplo, a palavra besouro, a palavra besouro, a gente não fala besouro, a gente fala besouro. Então, se você fosse escrever besouro, do jeito que a gente fala, seria B-I-Z-O-R-O, besouro. Mas é besouro. Então, a gente vai fazer, nós, né, falantes, vamos fazendo essas mudanças fonéticas, mas nem sempre essa mudança da grafia muda de acordo com o ritmo da fala. Então, as convenções ortográficas, elas demoram um pouco para se adequar às mudanças que aconteceram primeiro na fala. Tá bom? O que são essas regularidades? Né? Então, a gente botar aqui no outro slide, é um sistema convencional de representação. Como assim de representação? Eu vou mostrar a vocês a diferença. Essa regularidade é como os sons e as letras se tornam regulares. Por exemplo, existe uma regularidade contextual, que é definida pela localização do som dentro da palavra. Por exemplo, a gente sabe que para escrever carro, para marcar esse som forte do R, carro, no meio da palavra, convencionou-se que a gente tem que botar 2 R's e não um só. Então, o som que representa esse som de R, esse Ra, Ré, Ri, Ró e Ru, dentro da palavra tem que ser 2 R's. Se fosse um R só, seria como? Carro. Caro é uma coisa, carro é outra. Então, convencionou-se para a gente não se confundir Ró com Ró, que Ró no meio da palavra tem 2 R's e RR dentro de uma palavra é som de Ró, né? RR com A seria Rá, mas com R só seria caro e cara, tá bom? E a gente também a gente convencionou também que tempo se escreve com M, não com N, porque a gente escreve M antes de P e B. Se a gente pensar direitinho, por que a gente usa M antes de P e B? Porque, ó, P e B, ó, P e B. A movimentação que a gente faz, né, a produção do som, a mecânica do som do P e B é muito parecida, ó, P e B. E falar um N ficaria tempo. Ficaria estranho de falar, né? É uma questão fonética de som. Então, tempo encaixa melhor na boca um M antes de P e B do que um N, tá? E lembrando também que existem irregularidades que são gramaticais, morfológicas da língua. Por exemplo, eu vou mostrar para vocês que, se você tiver dúvida de alguma palavra que vem de um adjetivo e vira um substantivo, ele vai ser com Z. Por exemplo, real, realeza. Belo, beleza. Então, por mais que o Z aí esteja entre duas letras, não vai ser um S com som de Z, vai ser o próprio Z. E também tem outras convenções que são de ordem gramatical, né? Por exemplo, falasse, né? Que aí é um verbo no pretérito, no prefeito do subjuntivo. Falasse, comesse, andasse, partisse, não é com C, e sim com 2 S. Então, é uma convenção, porque se eu botasse falasse com C, o som seria falasse, mas se convencionou que não é com C. Se marca esse pretérito do subjuntivo com 2 S. Então, qualquer verbo que tiver nesse tempo vai ser com 2 S. Andasse, falasse, corresse, partisse. Então, isso foi se convencionando. Até porque, gente, se eu colocar um C no lugar do C aqui de falasse, seria falasse do mesmo jeito. A gente representaria na escrita o som falasse com C e teria o mesmo som de falasse, mas a convenção ortográfica diz que é com SS. Tá bom? E fique ligado, tá? A gente tem que ficar ligado que a gente
a gente pauta a língua da gente através de três coisas, tá certo? A morfologia, que é a estrutura da palavra, tá? Então, a gente, por exemplo, quando a gente forma uma palavra, a gente tem que entender que ela é formada por partes. Por exemplo, moral, é a moral. Quando eu quero negar essa palavra, dar o contrário negativo dela, eu coloco um prefixo e vira amoral. Então, o que fez essa palavra, a conjuntura dela, a estrutura dela, foi a junção de um prefixo negativo com uma palavra. Então, vai mudar a palavra pela sua classificação. Também, a gente também tem o sistema da língua, também através da fonologia e da fonética, que é o som da língua, né? Então, como a gente organiza a língua. E a etimologia é a origem, a origem histórica da palavra. Por exemplo, existem palavras que se escrevem com certas letras, porque na origem dela se escrevia dessa forma, na língua que a gente buscou essa palavra se escrever dessa forma, como, por exemplo, o H no começo das palavras, que não tem função fonética nenhuma, não tem som, mas ele se mantém porque na língua que aquela palavra veio, ela se escrevia com H. Como homem, por exemplo, é com H, porque a gente tem vem da língua, né, e é homo. Então, o H vem daí. Então, pode vir por questões de estrutura da língua, dos sons da língua e também pela origem da palavra, né, de língua que ele veio. Tá certo? Por exemplo, para a gente entender um pouquinho, quando a gente fala essas palavras aqui, ó, táxi, exame e enxame, todas elas são escritas com X. Mas vocês percebem que esse X tem sons diferentes em cada palavra. Táxi é como se fosse um KS, táxi. Exame tem som de Z. E enxame tem som como se fosse um CH. Então, muitas dessas convenções têm uma explicação, como elas surgiram, como elas funcionam. E quando eu tenho umas regrinhas, isso torna mais fácil. Mas nem sempre tem critérios que são tão fáceis de entender e de encaixar. Então, por isso que dificulta. Por exemplo, se toda vez que tivesse o som de Z entre vogais fosse S, beleza, mas nem sempre. Certo? Então, existem algumas regularidades que podem ser ditas e outras não. E o que você vai entender para entender todas as palavras e saber se escreve com X, com Z, com M, eu vou dar um monte de dica aqui para vocês a partir de hoje. Mas o que vai fazer realmente você conhecer a palavra, de saber como ela se escreve, é conhecendo a palavra, lendo, tendo conhecimento com ela, para que você saiba, caso a letra como esse que for um X, por exemplo, você saber se aqui podia ser tazi, taxi ou táxi. Depende aí do conhecimento que você tem da palavra. Tá bom? E lembrando também que tem palavras que mudam, né? Com acordes ortográficos, por exemplo, a palavra tranquilo, ele tinha um trema, né? Que é esse dois pontinhos em cima do U, para que a gente pronunciasse o som do U, né? Não falasse tranquilo, seria tranquilo. Hoje em dia, o trema caiu, né? Mas você continua falando tranquilo. Então, eu nunca poderia saber, quando eu falo essa palavra aqui, ó, se ela seria tranquilo ou tranquilo, sem conhecer antes. Então, tirar o trema da palavra fez com que a gente não soubesse quando o pronuncia ou não. Mas como ninguém usava mais, né, e foi se acordado que ele não existe mais, cabe a nós conhecer a palavra antes de falar. Não tem como falar mais uma palavra com que ou qui, tá? Que ou que, saber se você vai falar que, ou qui e que, porque não tem mais o trema. Mas aí foi uma convenção que foi tida, um acordo que foi feito para que esse acento ele caísse. Tá certo? Só que é o seguinte, a gente vai tentar sistematizar. Como assim? Tentar criar umas regras possíveis para algumas letras que a gente tem dificuldade. Mas eu digo logo, se você tiver dúvida, lembrando que esses acordos são na escrita, né? Vocês vão fazer o Enem, vão fazer o vestibular da SSA, e vocês não vão entrar em contato com a língua
tão fortemente quando vocês vão escrever. Até que quando vocês vão escrever, vocês têm a ideia na cabeça que vai ser transformada em palavras. Então, será que você vai representar certo aquela palavra que você pensou? Por exemplo, você quer botar lá na redação. A exceção, aí quando você começa a escrever a exceção, aí você, é com XC, é com Z, é com C cedilha. Então, você pode, se tiver dúvida em exceção, quando você tiver com dúvida, o que é que você faz? Tá? Tem ocasiões que você não tem como botar um sinônimo, mas aí você vai ter que saber como escreve a palavra. Mas se você não souber direito como ela se escreve, o que é que você pode fazer? Dicas que eu dou. Substituir a palavra por um sinônimo, que não cause dúvida quanto à grafia, quer dizer, você troca a exceção por outra palavra que seja sinônimo, né, que tenha um significado próximo. Isso faz com que você escolha uma outra palavra a colocar no lugar. Escolhe a palavra que está no lugar, tá? Que bota no lugar dela, mas que não perca o sentido da frase, tá bom? Então, é o que eu digo, só erra ortografia, só erra a ortografia na redação, se você quiser. Porque se você começa a escrever uma palavra e tem dúvida nela, você troca ela por outra. Então, essa é a primeira dica que eu dou. Por exemplo, dicionário. A palavra dicionário. Dicionário, se você botar um SS no lugar do C, ele continua sendo a palavra dicionário. Mas na nossa língua, na nossa convenção ortográfica, é com C. Se tiver dúvida, troca dicionário por glossário. Tem outros nomes. Tá? Se não der certo, eu não achei um sinônimo, reformula a frase para evitar o emprego daquela determinada palavra. Por exemplo, no Brasil, há a exclusão dos negros. Tá com dúvida, você bota. No Brasil se excluem os negros, em vez de exclusão. Eu não quero tirar, eu não quero, eu também tenho dúvida em excluir também. Aí você cria uma outra forma de escrever a frase para você trocar a palavra por outra, tá? Agora, isso não quer dizer que você não vai estudar ortografia. Isso é no caso de você não ter dúvida. Mas o ideal é você saber o quanto mais palavras possíveis, para que quando você quiser escrever, você saber como elas se escrevem. Para não acabar faltando palavras no seu repertório para você escrever. Tá? Ó, procure, se você tiver dúvida, procura palavras do mesmo radical. Por exemplo, de onde ela veio. Certo? Por exemplo, você vai botar aconselhar. Aconselhar é com S, com C cedilha, com C. Lembrando que aconselhar aqui com C cedilha é impossível. Porque C com E já é C, né? A C cedilha ela só existe antes de A, O e U. Para transformar K em Só, Q em Su e K em Sa, tá bom? Aí você tá com dúvida nisso, escreve conselho. Pô, se conselho é com S, então aconselhar é com S. Tá certo? Então, sempre vão nessa perspectiva, tá bom? Também você pode escrever a palavra nas versões possíveis a fim de contrastá-la. Por exemplo, como a menina colocou aqui, escreve ela de uma forma e escreve de outra. Como a menina colocou aqui, quem foi que escreveu isso agora aqui? Então, você escrevendo as duas palavras um do lado da outra, faz com que você ative sua memória. A memória, você vai fazer sua memória, ter a sua memória visual e lembrar como é que escreve a palavra. Então, você tem todas as formas aí de não errar a ortografia, tá? Para que você possa trocar uma palavra por outra. Então, na redação, lembrando que toda aula de gramática também é uma aula de redação, tá bom? Então, já sabe como não errar mais a ortografia na redação, tá bom? É glossário, tá certo? Com 2 S. Vamos lá, vamos continuar. Lembrando aos senhores e às senhoras o nosso alfabeto, tá? Retornando lá no comecinho, lembrando que nós temos 26 sinais gráficos na nossa língua, né? Nós temos 26 letras. Mas não significa que nós tenhamos só 26 sons. Letra é uma coisa, som é outra. O fonema é o som da língua, que a gente tenta transformar ela em uma letra. Mas nem sempre essa representação ela é perfeita, tá bom?
Então, nosso alfabeto, ele é ordenado, né? Ele tem uma ordem. E todas as palavras escritas na nossa língua, ou qualquer outra que pode ser criada, vão ser escritas com essas letras. Tá certo? E aí todo mundo sabe que no novo acordo ortográfico, né, obrigou-se a colocar as letras K, né? Ela vem depois do J, o W vem depois do V e o Y vem depois do X, tá bom? Então, só para a gente brincar um pouquinho, lembra disso aqui, que a gente fazia isso aqui no Fundamental? O professor entregava esse papelzinho, tinha isso colado lá na frente do quadro, cada letrinha tinha um desenho, né? E esse desenho normalmente tinha a ver com uma letrinha, né? Avião, bola, casa, dado, né? Não sei se vocês lembram disso, né? E aí, vamos lá. Letras maiúsculas. Por incrível que pareça, vocês imaginam que muitas pessoas ainda, quando eu vou corrigir redação de oficiais, né, de concursos e tudo, de vestibulares, muita gente... Porque hoje não tá. Como? Hoje não tava. Hoje... Pode falar. Alô? Acho que foi sem querer, professor. Ah, tudo bem. Vamos lá, letra maiúscula. Preste atenção. Na redação que vocês vão escrever, ou qualquer texto que vocês vão escrever, algumas palavras têm que ter a letra inicial maiúscula, tá? Lembrando que quem tem letra cursiva, né, uma letra normal cursiva emendadinha, que ela é uma letrinha normal que a gente escreve, a letra maiúscula, logicamente que ela tem um tamanho maior e ela tem um formato diferente. E para quem escreve com letra de forma, né, letra capital, letra de forma, como eu já falei na sala, para você marcar a maiúscula e a minúscula é o tamanho da letra, tá bom? Como você bota a primeira letra. Então, você tem que marcar isso, porque tanto o Enem quanto a UPE vão cobrar isso de vocês. E um erro desse é um erro pior do que qualquer outro, porque são erros, ortografia, maiúscula e minúscula, divisão silábica, são erros muito grosseiros, que são de alunos do ensino fundamental. Não é possível que o aluno do ensino médio ainda erre isso, mas erra. Por exemplo, você pegar uma redação, como foi a redação da UPE desse ano, né, do seriado, falando sobre o SUS, você escrever Sistema Único de Saúde, que é a sigla SUS, sem colocar cada começo dessa palavra aí, dessas palavras, das três palavras, Sistema Único de Saúde, em letra maiúscula, você vai ter 3 erros aí de letra maiúscula. Tá? Bota também lá na sua conclusão. Espera-se que o Ministério da Educação tem que estar em letra maiúscula. Tá? É um órgão, não é oficial, tem que estar com letra maiúscula. Então, a letra maiúscula, ela existe, tá? Para substantivos próprios, né? Ou quando você começa uma frase, um verso, ou uma citação direta. Então, independente se ela é própria ou não, se começa uma frase, um verso, tem que vir com letra maiúscula. Tá certo? E essa letra maiúscula é para mostrar que a frase começou, né? O período começou a frase, ou que alguma palavra tem um sentido que precisa de uma letra maiúscula por ser um nome próprio. Então, quando é que a gente usa a letra maiúscula? Tá? Tem aqui o nosso primeiro exemplo, no começo das frases. Eu comi um melão delicioso, minha mãe disse, seja responsável. Então, no começo das frases, letra maiúscula. Também se usa a letra maiúscula, logicamente, nos nomes próprios. Sejam nomes, sobrenomes, apelidos, tanto faz, sejam pessoas reais ou imaginárias, tá bom? Nomes de animais, planetas, nomes astronômicos, tanto que seja um nome pessoal, né, um nome próprio. Então, Flávia, Ricardo, Totó, Marte, Saturno, Sistema Solar, Wolverine, Xuxa, todo nome, Cinderela, Poseidon, são nomes próprios, sejam pessoas reais ou não. Independente de onde eles estiverem, tem que vir com letra maiúscula, não só quando começar a frase. Nome de cidades também, países, né, continentes, reais ou imaginários, tá? Quem aí gosta de Nárnia, por ser um nome próprio, mesmo que seja imaginário, mas tem que botar letra maiúscula. Brasil, Londres, Casa Caiada, Bairro Novo, Olinda, Suíça, França, Estados Unidos, tem que vir com letra maiúscula.
Também se usa uma letra maiúscula no nome de instituições ou entidades. Se usa muito na redação, por exemplo, falar da ONU, a Organização das Nações Unidas. Então, a letra maiúscula tem que estar aqui, ó. Ela tem que estar no começo de cada uma das palavras. Então, organização, letra maiúscula, Nações Unidas. Não se bota a letra maiúscula nas preposições. Você não vai colocar a letra D aqui de das nações com letra maiúscula. Então, é só nos nomes próprios, não nas conjunções, nas preposições. Tá? Como aqui, ó, Ministério da Previdência Social. Ministério Previdência Social com letra maiúscula. De não. OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, a Organização do Trabalho do Atlântico Norte, Cruz Vermelha, são nomes de instituições e entidades, tá? Professor, Oi. tem uma pergunta de Cauã Henrique no chat. Ele está perguntando se Deus com maiúsculo ou com minúsculo se estão certas das duas maneiras ou só uma. Vejam só. Quando a gente fala de Deus como, de certa forma, uma entidade, né, religiosa, Deus, Jesus, Deus para quem acredita, não é uma pessoa, né? Deus é um espírito, uma entidade, né? Da forma como você acredita. Quando você está falando de Deus, esse Deus do cristianismo, esse Deus do espiritismo, esse Deus como entidade religiosa, se escreve com letra maiúscula, porque é o nome dele. O nome dele é Deus, então letra maiúscula. Quando a gente escreve Deus com letra minúscula, a gente está falando como substantivo comum. O Deus da floresta, o Deus da beleza. Então você está falando, o Deus disso, você está falando sobre não é o Deus geral que se acredita no cristianismo, tá certo? Então, é o Deus, por exemplo, você se acha um Deus, letra minúscula, porque você não está falando o nome de alguém, você está falando uma qualidade, você é um Deus. Então, não tem letra maiúscula, tá certo? Deus com letra maiúscula é quando a gente fala da entidade, né? Da entidade religiosa Deus. Tá bom, Cauã? Entendeu? Tranquilo, Cauã? Massa. Vamos lá. Também quando é que se usa a letra maiúscula? Em nome de jornais, né? Periódico. Como chama periódico? Jornais, revistas, tá? Sites, né? Quando você for colocar lá na redação, de acordo com o Estado de São Paulo, de acordo com a Folha de São Paulo, de acordo com a Veja, o Globo, tem que botar com letra maiúscula, que é o nome de um jornal, o nome de uma revista. E você tem que colocar com letra maiúscula, mas você colocar de acordo com a Veja, e a Veja com letra maiúscula, parece que está mandando alguém ver. O dia com letra maiúscula não é qualquer dia, é o dia, é o nome do jornal. O Globo, você não está falando do globo terrestre, está falando o Globo, que é o nome do jornal, então é um nome próprio, tá? Letras maiúsculas. Preste atenção, tá, gente? Sobre letras maiúsculas. Para siglas e abreviaturas. Quando a gente faz uma sigla, quando ela é formada por letras que elas não são pronunciadas como uma palavra, você fala letra por letra, tá? Por exemplo, ONU, a gente poderia falar ONU, a gente fala ONU, porque existe na nossa ONU, a gente falaria ONU. Mas, por exemplo, INSS, a gente não fala INS, porque não existe INS na nossa língua, a gente vai falar INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social. FMI, não existe FMI em português. Então, quando a gente não tem o som dessa sigla na nossa língua, a gente tem que falar letra por letra, e tem que ser letra maiúscula. FMI, Fundo Monetário Internacional, letra maiúscula. Agora, se a palavra, que é uma sigla, Unesco, você conseguir falar ela como Unesco, ou você escreve Unesco toda em letra maiúscula, que cada letra dessa tem um significado, ou você bota só a primeira em maiúscula, mas só se a palavra, se você conseguir falar ela como se ela fosse uma palavra comum, tá bom? Ó, H2O, ó, Facotu,
né? Que é a faculdade aqui de Olinda, Faculdade de Direito de Olinda. Ou, desculpa, Faculdade Olindense de Turismo. Facotur. Ou você escreve Facotur, tudo em letra maiúscula, mas Facotur a gente não consegue falar, ó, Facotur. Aí você bota só a primeira letra maiúscula, não tem problema. Tá bom? Ó, senhor, excelentíssima, vossa. Então, nome de tratamento também com letra maiúscula, tá bom? Ó, UFPE, Universidade Federal de Pernambuco, IPTU, tá? Univasf, que é o nome da faculdade, mas vê Univasf, por que ela tá aqui só com a primeira minúscula? Porque você consegue falar, ó, Univasf. Você não tá falando UNIVASF, é Univasf. Então, as siglas são letra maiúscula, mas quando você conseguir falar ela como se fosse um nome normal, pode botar só a primeira em maiúscula, tá bom? Nome de festas e festividades, né? O nome da festa. Carnaval, Natal, Páscoa, Dia das Crianças, Dia do Índio, Independência do Brasil, letra maiúscula. Vejam, quando a gente tem um nome, por exemplo, nome de pontos cardeais ou equivalentes, a gente vai colocar em maiúsculo, quando significa a região. Por exemplo, eu ainda não conheço o sul, eu ainda não conheço o sul do Brasil. O sul, eu ainda não conheço o sul. É a região sul, então letra maiúscula. Mas você diz, por exemplo, eu conheço o Brasil de norte a sul. Esse ponto cardeal norte e sul não é uma região, a gente está falando de uma direção, de norte a sul. Então, por exemplo, aqui, ó, este ano eu vou conhecer o Nordeste. Você sabe que Nordeste é uma posição geográfica, um ponto cardeal do norte virado para o oeste. Então, Nordeste, para o leste, desculpa, do norte para o leste, Nordeste. Então, é um ponto cardeal, mas aqui não é um ponto cardeal Nordeste, não tem como a gente dizer, né? Nós estamos a Nordeste de Recife. Então, tipo, você está do ponto de Recife a Nordeste, mais para o lado do norte, virado para o leste. Mas quando eu falo o Nordeste, é a região Nordeste, maiúsculo, tá? Ocidente, quando você diz assim, estou cansado da vida no Ocidente. A gente divide o mundo também em dois, né? O Ocidente e o Oriente. Então, a gente está falando aí de uma região, de um lado ocidental do mundo, tá? Letra maiúscula. Mas quando a gente fala no sentido genérico, né? Vá ao norte, vá ao sul, tá? Tem que ser letra minúscula, porque aí é um nome genérico, a gente está usando ela de uma forma genérica. Uma aqui, ó. Correu a Europa de norte a sul. Não estou falando da região norte nem da região sul. Eu moro na parte oeste da cidade. Letra minúscula. Tá certo? Então, a gente está aqui agora vendo sobre nomes de fatos importantes, históricos, né? E de atos solenes. A gente também vai colocar letra maiúscula. Como assim? Centenário da Independência do Brasil, descobrimento da América, reforma ortográfica, festa das mães. São fatos importantes, nomes históricos, tá? E grandes empreendimentos, por exemplo, né? Dia da Bandeira, Acordo Luso-Brasileiro. Então, esses nomes de fatos históricos importantes, né? Então, a gente bota também Dia do Fico, né? Dia do Fico, certo? A gente coloca com letra maiúscula. Certo? Então, essas são as formas de a gente colocar aqui, ó, letra maiúscula, tá bom? No começo da frase, nome de cidades, nomes próprios, instituições, entidades, títulos de jornais, periódicos, nome de festas, né? Abreviaturas, pontos cardeais quando estiver falando sobre a região e fatos históricos importantes, tá bom? Vamos falar um pouquinho agora sobre as letras que a gente tem mais dúvida, tá? Então, eu não vou falar de letra que a gente não tem dúvida, porque, por exemplo, a representação da letra B é o som B. Então, na nossa língua, esse som de B só tem a letra B, não tem outra letra. Então, o B é uma letra tranquila, o A é uma letra tranquila, o D, o F, porque são letras que a letra representa apenas um som. F é F sempre.
Fá, Fé, Fi, Fó e Fu. Mas o G não. O G antes de A, O e U tem som de G, Gá, Gó, Gu, e tem som de J antes de E e de I. Então, é uma letra um pouco mais difícil. Então, eu vou trabalhar as letras que nós temos dificuldade, por questões fonéticas, eu já mostrei a vocês. Nem sempre a representação ela é perfeita. Vou começar logo com essas letras diferentes na nossa língua, que é o K, o W e o Y. O novo acordo ortográfico colocou essas letras dentro do nosso alfabeto. Então, J, K, V e o W, X, Y. Então, K, W e isso estão no nosso alfabeto, porém, essas letras não estão em palavras da língua portuguesa mais. Então, a gente não tem uma palavra do português com Y, com W, nem com K. Onde é que a gente vai usar essas letras? Tá? Em 3 fatos. Primeiro aqui, ó. Você vai usar o K, W, Y em nomes próprios estrangeiros e seus derivados. Tá? Darwin, né, de Charles Darwin. Darwin, ou darwinismo. Taylor, ou Taylorismo. William, certo? Kardec, kardecismo. Então, nomes próprios, porque na língua que eles vêm, esses nomes se escrevem com W, com Y e com K. Tá bom? Também você vai colocar em nome de lugares que lá também é com W, com Y ou com K. Tá certo? Olha lá, Malawi, o malauiano, continua com W. Você também vai usar nas siglas, né, que representam unidade de medida, né? KG, que é quilograma, KM, que é quilômetro, KW, quilowatts. Então, a gente vai usar nesses símbolos de medida, tá bom? E também palavras estrangeiras. Lembrando que não existe SH em português. Show. Quando a gente escreve show, isso é show, show de horrores, é com SH e com W, porque é palavra estrangeira. Então, show, karaokê, kit, o kit, né? Porque veio de palavras estrangeiras, mas não é do português, tá bom? Então, pessoas que têm um nome próprio aí com K, com W, com Y, não tem problema. Nome próprio pode, mas palavras em português não existem. Certo? Vamos agora na ordem, tá? Então, aí, preste atenção nessa ordem, esse materialzinho. Lembrando a vocês que vamos começar com o C cedilha. A gente vai falar todas as letras difíceis até o Z, tá bom? Lembrando que o C cedilha, por que ele existe? O C ele tem 2 sons, né? O som de K e o som de S. Antes de A, O e U é K, Có e Cu. Para transformar CA, que é K, em Sá, eu boto um cedilha. É como se esse cedilha é essa perninha aqui, ó, do S, que faz com que deixe de ser K e vire Sá. C com A, K. Mas C cedilha com A, Sá. C com O, Có. Mas C cedilha com O, Só. C com U, Cu. Mas C cedilha com U, Su. Certo? Se você escrever açaí sem cedilha, fica acaí. Para transformar acaí em açaí, você escreve um cedilha, um C cedilha, tá certo? Então, eu vou dar algumas dicas de quando a gente vai usar C cedilha. Você vai usar C cedilha em substantivos terminados em tensão, que são de verbos derivados do verbo ter. Ó, ater, atenção, com C cedilha. Conter, contenção, com C cedilha, porque todos eles têm a base aqui, o verbo ter, tá vendo? Ater, tem ter, conter, tem ter, manter e reter. Então, todos os substantivos que vêm dos verbos, que vêm do verbo ter, é com C cedilha. Ater, atenção, conter, contenção, manter, manutenção e reter, retenção. Então, aí já tem uma coisa massa, né?
Também substantivos que vêm de palavras terminadas em tivo. Certo? Ativo, ação. Relativo, relação. Aflitivo, aflição. Também substantivo derivado de vocábulos terminados em tor. O tor. Redator, redação. Ator, atuação. Sempre faz essa comparação com a palavra no radical dela, né, a palavra principal, que vem outra derivada e você vai saber. Infrator, infração. Só o fato de você estar lendo aqui a contenção com C cedilha, retenção, relação, você também, seu cérebro vai ter nessa memória gráfica e você não vai esquecer. Substantivos também terminados em to, exceto, exceção, C cedilha. Intento, intenção, C cedilha. Relato, relação e eleito, eleição. Então, quando termina em to, um vocábulo, quando o substantivo é derivado dele, vai ser com C cedilha. Em substantivos derivados dos verbos, dos quais se retira a desinência R. Educar, educação. Trair, traição. Plantar, plantação. Também, no presente do subjuntivo e no imperativo de verbos terminados em ecer. Por exemplo, Fê, se o verbo é acontecer, acontecer não é com C? Se você vai falar no subjuntivo, espero que isso aconteça. Aconteça não tem como ser com 2 S, porque vem de acontecer, e acontecer é com C. Para você não escrever aconteca, você bota um cedilha em aconteça, para você saber que aconteça veio de um verbo que era com C, como acontecer. Então, acontecer, aconteça. Se você não botar o C cedilha aqui, vai virar aconteca, amanhecer, amanheça. Se você não botar o C cedilha, fica amanheca. Restabelecer, restabeleça. Senão fica restabeleca. Também se usa C cedilha, presta bem atenção, em palavras de origem árabe e indígena, como também açaí, Iguaçu, Paraguaçu, açude, muçulmano, muriçoca, paçoca. Açude, se você escrevesse açude com SS, você falaria também açude. Muçulmano com SS também falaria muçulmano, mas na convenção ortográfica se convencionou que palavras de origem indígena se escrevem com C cedilha. Mas são todas? Não. Então, leiam e conheçam bem as palavras, tá bom? Então, tem aí... cadê? Aqui, ó. Vamos para... A gente saiu a letra C. Na ordem, a gente vai agora para E e G. O problema que a gente tem muito com E no final de verbo, né? Magoe, perdoe, flutue, atue. Como a gente fala um I, não fala um E, a gente coloca normalmente E. Mas quando o verbo for terminado em OAR e UAR, vai ser E. Magoar, magoe. Perdoar, perdoe. Flutuar, flutue. E atuar, atue. Então, verbos terminados em OAR e UAR, a letra final não vai ser I, vai ser E. Certo? O E, a gente também tem um probleminha no E, mas aí é uma questão fonética, tá? A gente fala I, mas escreve E. A gente fala escola, isqueiro, né? Mas isqueiro é com I mesmo. Escola, pente, valente. A gente bota um I aí, mas na verdade é um E. Mas aí você tem que saber que não é um I, tá? É um E. Vamos lá, G. G, a gente tem um problema grande com G, né? Porque G e GI tem o mesmo som de JE e JI. Então, como é que eu vou saber, por exemplo, se Giló é com G ou com J? Você vai lá, Giló provavelmente é o nome de fruta, tem origem indígena, por exemplo. É com J, mas nem serve para todos.
O que eu posso dizer aqui como regra são essas duas regras. O resto não tem como ter regra. Então, a maioria das palavras tem que conhecer mesmo. Mas quais são duas regras que eu posso falar do G? Se você tiver em dúvida aqui, por exemplo, ó, garagem, linguagem, origem, vertigem, ferrugem, estão vendo que todas são G, né? G, 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 G. Se você botasse um J, garagem com J, linguagem com J, o som seria o mesmo, mas a convenção é que tem que ser com o quê? Com G. Então, todas as palavras que terminarem em agem e igem, como coragem, por exemplo, são com G. Então, agem, igem e ugem são com G. Ferrugem, vertigem. Então, terminou em agem, igem e ugem, vai ser a letra G. Também, se tiver dúvida aqui, ó, professor, contágio, colégio, prodígio. E aí, como é que eu vou saber se é G ou J? Se terminar em ágil, égio, ígio, ógio e úgio, aí é com G. Contágio, colégio, prodígio, relógio e refúgio. Certo? Então, aí é o que eu digo. A ortografia é muito de conhecimento da língua, né? Convívio com as palavras, para você saber como elas são faladas. Mas existem algumas regularidades que eu estou tentando colocar aqui para vocês, tá bom? A letra H e a letra I. Aí a gente vai mexer em uma coisa interessante, que é a letra H. Vocês acham que a letra H, na nossa língua, ela representa algum som? O H tem algum som na nossa língua, gente? Não. Na nossa língua, o H a gente chama de uma letra etimológica, quando ela está no começo da palavra. Por quê? A letra H é uma letra que não representa um fonema na maioria dos casos. Homem, hoje, hábito, humilde, heterogêneo, herege. Essas palavras que são com H, o meu próprio nome, Hugo, o H não representa, a letra não representa som nenhum. Então, a gente tem dúvida se as palavras vão começar com H, por quê? Como ele não se pronuncia, a gente não sabe quando vai ter e quando não vai ter. Então, quando a gente usa H no começo das palavras, a gente usa por questões etimológicas. O que é isso? Da língua que ela veio, ou grego, latim, de onde ela veio, ela se escrevia com H. Então, quando a gente passa o português, continua com H. Como homos, homo, né? De homem, virou homem. Homo era com H, homem tem que ser com H. Então, a justificativa das palavras se escreverem com H no começo é porque a língua de origem começava-se com H. Tá certo? Que foi aqui, surto coletivo de quê, gente? Só eu que estou vendo as palavras e imaginando separação silábica. Muito bem, eu quero vocês assim. Muito bem. O H, ele vai ter uma função fonética quando ele vai se unir com C, L e NH. Tá? Então, CH tem som de sh, o NH de lhe e o NH de nha. Então, ó, amanhã, chave, cachaça, ilha, baralho. Mas ele forma dígrafo, né? Mas eles não se separam, até porque esse som de CH, como chave, só é sh, porque tem um C junto do H. Então, o H ele vai estar no início da palavra e não se pronuncia, e ele vai estar junto desses dígrafos, né? Amanhã, chave, cachaça, ilha e baralho. Tá? Então, a única forma de aprender a letra H no começo da palavra é tendo leitura, procurando saber a origem dela e sabendo como ela se escreve. Por exemplo, depois que você vê uma palavra com H, você nunca mais vai esquecer que ela começa com H. Hegemonia, homologar, heróico. Então, o H é uma letra, como ela não representa som nenhum, você não confunde nem ela com outra letra. Você
Não bota, porque não, como ela não tem som, você não coloca. O H também, a gente vai colocar no início ou no fim de interjeições. Como aqui, ó. A, O, certo? Então, você também coloca a letra H. E quando você vai fazer também uma palavra composta, e que o segundo elemento começa com H, você bota o hífenzinho e bota a palavra. Pré-histórico, super-homem. Então, H no português tem essas questões, tá? No começo de palavra, ele só existe por questões etimológicas, né? Não tem som. Juntando as dígrafos CH, LH, NH, né? Fazendo o dígrafo com C, o L e o N. E interjeições, e quando for palavras compostas, e a outra começar com a letra H. Tá certo? E a letra I. Lembra que a gente tem dúvida lá quando é a letra E? Aqui, ó. Em verbos terminados em OAR e o AR. Aqui vai ser com I quando é AIR, OER e o IR. Sair, sai. Não é com E, é com I. Trair, trai, com I. Doer, dói, com I. Corroer, corrói, com I. Possuir, possuir. Diminuir, diminui. Então, lógico que vocês não vão decorar isso. AIR, OR e o E e o IR. Mas vocês vão aprender, o enlouquecendo os alunos, né? Vocês vão ter que aprender escrevendo. Quando você escreve a primeira vez, tem dúvida com algumas palavras, começa a escrever ela, treinar ela, que ela em si vai fazer com que você decore e não esqueça mais ela, tá certo? Então, vamos botar aqui palavras com H. Aí, ó, galerinha. Hoje o pessoal do terceiro D, a gente fez um ditado na sala, tá? A gente fez um ditado na sala. E esse ditado a gente pegou todas essas palavras, né? Eu ditei 40 palavras e a gente fez essas palavras uma por uma. Mas todas essas palavras aí, se você prestar atenção, que começam com H, se você não conhecer ela, você vai escrever ela sem H, porque ela não se pronuncia. É diferente você trocar um X por um CH, que os dois têm o mesmo som. E uma letra que não tem som, como H. Então, você tem que conhecer a palavra, chega a ser até decorar mesmo a palavra, decorar que ela se escreve com aquela letra e tornar isso uma prática, né? De que cada vez que eu escrevo essa palavra, mais vezes eu vou saber que ela é com H. Tá bom? Então, aí, uma lista de palavras com H. Habilidade, habitante, hálito, habitual, hambúrguer, harmonia, haver, hegemonia, hélice, tá? A hélice do ventilador, hemisfério, era, herança, herbívoro, herdeiro, hereditário, herege, hermétrico, herói, heroína, hesitação, hesitar, heterogeneidade, hexágono, hibernar, hidratar. Vejam quantas palavras aí a gente começa com a letra H. Hugo. Hugo, mas é um nome próprio, né? Higiene, ó, holístico, hipótese, hipérbole, tá? Hipotermia, holístico, holocausto, homem, hortelã, horror, tá vendo? Várias palavras com a letra H. O que eu posso indicar a vocês é, leiam essas palavras, escrevam elas, porque aí o cérebro de vocês vai ter essa memória gráfica de que vocês escreveram essa palavra, e quando vocês forem escrever, vocês vão saber como ela se escreve com a letra H, tá? Lembrando que a letra H, saber que tem H no começo, é só conhecendo a palavra. Porque como a letra não se fala, automaticamente não tem como eu colocar uma letra porque ela tem um som, já que o H no começo da palavra, ela não tem som. Então aí, hóspede, hortelã, e são palavras que a gente usa no dia a dia, a maioria aqui, tá? Horrível, horror, né? Hortelã, hóspede, hospital, hóstia, a hóstia, né? Aquele pãozinho que se dá, né? Lá na missa, né? Católica, aquele símbolo católico. Humanidade, humor, mas tem várias outras. Mas é escrevendo essas palavras que elas vão ficar na mentalidade de vocês.
Tá certo? E para a gente terminar a aula de hoje, vamos dividir esse assunto em 2 aulas, né? Para a gente não ficar muito tempo numa aula muito grande. J. Eita pau, professor, J é demais, viu? Por que o J é demais? Porque o J é uma letra que você vai confundir ela com G, tá? Mas aí, lembrando que essa dúvida do G, normalmente é quando é GE e GI, tá? Porque JA é já, mas G com A não é já, é G. Então, a gente tem que só ver aí a diferença quando é G, quando é G, quando é G com GE e G com JE. Tá certo? Então, a dica principal é, lembra que eu botei para vocês que palavras de origem africana ou indígena é ser cedilha? Em palavras de origem tupi, africana ou árabe, normalmente é com J. Origem tupi, né, que é indígena, africana ou árabe, normalmente é com J. Mas cuidado que nem todo nome de fruta, de raiz, tem origem tupi ou árabe, tá? Tem outros, que, por exemplo, gengibre é uma raiz, né? Tem uma conotação aí de fruta, né? De raiz, de folha, mas não é com J, é com G. Cuidado. Então, ó, jiboia, jerimum, pajé, são todos eles do tupi. Então, não é com G, é com J. Acarajé e giló são de origem africana, então, com J. Então, árabe, alforge, alfange. Então, não tem uma regra que eu diga assim, hoje eu vou saber quando é que escreve com G ou com J antes de E e de I. A gente tem algumas regras que servem para algumas palavras, mas não tem como ser todas, porque a maioria delas tem uma formação etimológica da língua, a formação da própria língua de onde ele veio. Tá? Então, palavras derivadas de outras terminadas em já, né? Lógico. Laranja, né? Laranjal, laranjada. Cereja, né? Cerejeira vem de cereja. Então, normalmente, quando vem de já, de outras palavras termina em já, quando vai transformar ela em outra palavra é com J. Então, cereja, cerejeira. Já que cereja é com J, cerejeira também vai ser com J. Tá? Em verbos terminados em jar ou gear. Arranjar, viajar, gojear. Só que a gente tem que pensar mais quando é JE, como aqui, ó. Os pássaros gorjeiam. Gorjeiam vai ser com J, porque vem o quê? De uma palavra que é gorjear, que é com J. Tá? Também a gente vai usar J quando vem de uma palavra que já é com J. Então, nojento, nojeira, enjoado, vai ser com J, porque vem de nojo. Então, nojeira, que tem JE, a gente pode ter dúvida se vai ser com G. Mas como nojeira vem de nojo, então sempre faz essa relação, gente. Vem de uma palavra principal, né, um radical dela, e aí a derivada dela vai ser com a mesma radical, né? Se nojo é com J, nojeira e nojento também é com J, não com G. Tá certo? Sujeito. Se é sujeito é com J, então sujeitar-se, sujeição, subjetivo também vai ser com J. Certo? E aí, palavras com J. Palavras com J, né? Que se coloca J. Então, aí eu botei palavras aí, G e G. Até porque palavras com J antes de A, O e U, a gente não tem dúvida, porque é G, Go, Gu, e não Já, Joju com G. Então, a dúvida da gente é sempre G e G. Então, aqui, ó. Gibó, jiboia, desculpa, jiboia, giló, giral, jipe, jiu-jitsu, jingle. Jingle é uma palavra em inglês, mas ela foi aportuguesada, tá? Jingle, gia, giga, giripoca, sujidade, lojista,
canjica, varejista, sobejdão, e aí várias palavras. Jegue, jejum, lisonjeado, objetivo, jeito, ojeriza, adjetivo, projeto, cafajeste. Inclusive, na aula de hoje eu falei a palavra cafajeste, né? Então, você vai ter dúvida aí se vai ser G ou J. Então, começa a escrever essa palavra, começa a conhecer a palavra e ver de onde ela vem. Decora ela, aprende ela. Só vai ser assim que vai aprender. O traje, trajetória, hoje, nojento, pajem, trejeito, majestoso, tá vendo? Granjear, projetar. Projetar vem de projeto. Se projeto é com J, projetar também. Berinjela. Lembrando que viagem, olha aqui, viagem pode ser com G ou com J, os sentidos que são diferentes. Quando eu falo sobre o substantivo a viagem, o substantivo a viagem, eu digo, ontem eu fiz uma viagem. Eu estou falando sobre a viagem, substantivo, aí é com G. Quando é verbo, do verbo viajar, aí é com J. Então, eu viajei ontem, J. E a viagem, o subjetivo viagem com G. Berinjela com J, rejeitar, lisonjear, traje, giló e jipe. Certo? Então, eu vou aqui fazer uma coisinha para vocês visualizarem. Eu vou abrir aqui um site, tá? Lembra da atividade que a gente fez que eu mandei vocês separarem a sílaba? Não vou mandar vocês fazer isso novo, não, tá? Quando a gente está lendo, eu vou dar uma dica a vocês. Quando a gente está lendo alguma coisa, como a gente tem aqui, eu entrei aqui no site do G1. Vocês estão vendo aí o site? Estão vendo o site direitinho? Sim, sim. Quando a gente abre aqui o site, a gente vai ter uma aula sobre linguagem digital. A gente tem uma memória visual grande também. Então, a gente também pode aprender as palavras lendo a palavra e também tem uma memória motora de você escrever a palavra e entender, tá? Então, quando eu abro aqui um site, qualquer outra coisa que você vai ler, e você vê aqui, ó, comparação, Projota sai do BBB menos ouvido do que antes. Veja a comparação. Quando você olha aqui, comparação com C cedilha, sua memória visual vai olhar para a comparação e vai entender, reconhecer, toda vez que você escrever por essa memória, que ela é com C cedilha. Então, leiam mais, escrevam. Não é para decorar, não, é para fazer com que seu cérebro reconheça essas palavras só com aquelas letras. Então, leiam, gente, ó. Aqui, por exemplo, ó, governo corta em 10% o imposto sobre eletroeletrônicos. Ó, eletroeletrônicos aqui, tá tudo junto, tá vendo? Não tá separado, eletrônicos. Aí, esse eletroeletrônicos, hoje em dia ele é junto. Vou mostrar a vocês que a gente vê no novo acordo ortográfico, que quando a gente junta duas palavras numa só, uma palavra composta como eletroeletrônicos, se uma acabar com a letra diferente da letra que começa a outra, junta a palavra. Então, eletro termina em O, e eletrônico começa com E. Então, O e E são letras diferentes. Então, vai juntar, como autoescola, por exemplo. Então, ler também é uma forma de aprender. Tá certo? Então, leiam mais, comecem a ver. Eu vou pegar aqui esse texto aqui, tá? Ó, após críticas, novo ministro diz que vai unificar protocolos do tratamento hospitalar para pacientes de Covid. Então, ao ler esse texto, qualquer outro, eu estou pegando esse porque foi o que eu vi aqui na frente, tá? E você vai vendo palavras que provavelmente você não conhecia ou que você são novas para você. Dá uma olhada nessa palavra, escreve ele em algum canto, tenta procurar o significado. Por exemplo, ó, homogeneizar. Homogeneizar vem de homogêneo, tornar algo homogêneo. Então, ó,
vamos trabalhar para conseguir homogeneizar a conduta assistencial do país. Então, você já aprendeu uma palavra nova, homogeneizar, tornar homogêneo, né? Tornar único. Então, é assim que a gente aprende as palavras quando a gente vai ler. E lendo automaticamente, por exemplo, ó, nós temos que transferir a expertise, quer dizer, o conhecimento que a gente tem na área, ó, expertise, não sei se você já usava essa palavra, mas ela é com X, tá vendo, ó, e com S no final. Então, leiam, gente. A principal forma de fazer com que a gente leia e escreva corretamente na ortografia, além de estudar, logicamente, como eu mandei para vocês, algumas regras, né, que ajudam, mas o principal é lendo, tá? E lendo, você vai aprender. Lembra que eu falei para vocês que nome de instituições... Eu gosto de sempre abrir um texto para a gente ver se realmente, na real, é o que o professor está falando. O professor disse que letra maiúscula é quando tiver nome de entidade, né, nome de órgãos, né? Aqui, ó. Queiroga, no entanto, justificou a demora do Ministério da Saúde em se manifestar. Aqui, Ministério da Saúde com letra maiúscula. Lembrando que é uma entidade, né, um órgão. E a preposição não bota em letra maiúscula, tá certo? Letra maiúscula também no começo da palavra, ó. Além de Queiroga ser uma palavra, no começo de frase, né, e de parágrafo. Além de Queiroga ser um nome próprio, está começando um período. Depois de ponto, letra maiúscula também começa outro período, tá certo? Então, acostume-se a pegar, ó, inexistência, vão lendo, e assim a gente vai aprendendo novas palavras para a gente aumentar nosso repertório. Além de palavras novas, aprender como essas palavras se escrevem. Então, fica aí com uma atividade para vocês, como uma forma de vocês treinarem, lerem mais, tá? Para que vocês consigam ter um repertório e saber como é que vocês escrevem, tá certo? Então, gente, o trabalho da gente nessa primeira parte é exatamente trabalhar com a escrita, nesses assuntos mais básicos, né, que a gente está trabalhando, como ortografia, acentuação. Então, pegue esses assuntos como se fosse a vida de vocês, porque eles são a base da escrita, para você entender a escrita da língua, tá? E para a redação de vocês no vestibular, seja o PE ou o Enem, todas as palavras, você vai ter que estar atentado com ortografia, todas as palavras, com acentuação, então é um assunto que vai estar em todas as palavras que você vai escrever. Tranquilo? Então, amanhã a gente continua a partir das letras que faltam e a gente termina nosso assunto de ortografia e eu vou passar uma atividadezinha para vocês amanhã. Tranquilo? Fiquem em casa, né, se puderem. Fiquem em casa, não aglomerem, não inventem de fazer traquinagem no momento que a gente está precisando da ajuda de todos para a gente sair dessa. E vocês, mais do que a questão da saúde e da vida, também precisam que tudo esteja comum para vocês terem um 2021 tranquilo, para que a gente consiga ter aulas ao vivo mais uma vez, né, aulas presenciais. Então, fiquem em casa para que a gente consiga voltar o mais rápido possível e não se torne o que se tornou o ano passado, que o ano inteiro foi remoto. Então, eu acredito em vocês, acredito na juventude de vocês, na cabeça de vocês, na criticidade de vocês, na inteligência de vocês. Tranquilo? Então, um abraço para vocês. Valeu pela aula de hoje. Tá certo? E a gente tá junto de novo. Um abraço para você. Até semana que vem. Tchau, professor. Tchau, professor.